Oi, que calor, hein? Pois é, alaô, 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 ai que calor. Pois é, o Arthur tá aqui de short, as pernas de fora, então. E eu aqui, cumprindo o meu compromisso com você de gravar todo dia, né? Nesta tarde quente de quinta-feira, dia 12 de setembro, eu quero lamentar profundamente a notícia que eu vi hoje. Ainda não é uma notícia assim, tipo, vai acontecer. Mas é uma notícia profundamente desagradável, que o governo federal de Jair Bolsonaro, que prometeu fazer uma boa política, uma nova política, para acabar com os vícios da velha, vai ceder em troca de base no Congresso ao absurdo número, a quantia imoral, inacreditável de 3 bilhões e 700 milhões de reais exigida pelo Centrão e pela esquerda, mas também com apoio total de outros partidos para aumentar o fundo eleitoral. Nunca se falou em fundo eleitoral no Brasil da velha política, viu, Bolsonaro? Pois é, capitão, não se falava. Até o dia em que o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento privado de campanhas. Eu apoiei essa proibição por um motivo muito simples. Empresas são pessoas jurídicas e pessoas jurídicas não votam. Só pode apoiar campanhas ou candidatos o cidadão, aquele que por sua espontânea vontade manifestar preferência por ele. Aí o que é que os bandidos, as organizações criminosas partidárias fizeram? Bolaram um financiamento público de campanha, que parece uma coisa bonita, e é um roubo, uma ladruagem. É pegar dinheiro meu e seu, dinheiro do desempregado, dinheiro do pobre brasileiro, dinheiro de imposto para financiar a campanha de político. Político candidato a roubar no serviço público. Isso é um absurdo. Então, o último fundo partidário de eleições federais e estaduais está sendo aumentado agora para 3 bilhões e 700 milhões na eleição municipal, né? Olha, eu, desde criança que eu acompanho eleição municipal. Meu pai foi eleito vice-prefeito lá na minha cidade, Iraúna. Eleição municipal, o gasto é zero. No tempo do meu pai, subia em cima de um caminhão, não tinha nem palanque, e fazia campanha com um fone. Os sindicalistas faziam campanha com aquele megafone, né? E fazia com uma difusorazinha. Agora, os caras querem 3 bilhões e 700 milhões. O governo reagiu mal a essa expectativa e previu que o orçamento teria 1 bilhão e 750 milhões para a campanha municipal. Mas os partidos fincaram o pé e o governo está afinando, segundo notícias que eu li hoje, não ainda nos jornais impressos, mas nos portais dos jornais. É um valor absurdo. Além do mais, o Estadão acabou de dar recentemente que eles criaram uma nova forma de financiamento, que é o seguinte: na campanha de 2018, os candidatos contrataram prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de seus partidos para fazerem a campanha para eles, sem eles gastarem nada. Agora, o que vai acontecer é que esse absurdo dinheiro vai ser parte dele desviado para deputados estaduais e federais e senadores participarem de campanha de prefeito e vereador. Isso é uma vergonha, isso é um roubo legalizado. O governo não podia se acompliciar a isso. O governo tinha que reagir a esse tipo de coisa e não topar isso. Agora, na prática da política brasileira, não existe velha nem nova política, existe a política sempre pior. De pior a pior, como a cantiga da perua, que o Jackson do Pandeiro fez tanto sucesso. Pois bem, eu quero até aproveitar aqui, porque hoje também eu fiquei, assim, enojado com a reportagem que eu li a respeito da conversa
que o deputado Ricardo Barros teve com o Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro. Durante a reunião, segundo foi noticiado, foi cobrado pela liberação de cargos e verbas relacionadas ao acordo para aprovação da reforma da Previdência na Câmara. O ministro teria justificado a demora, dizendo que não há dinheiro disponível, mas que seria liberado em breve. Quanto aos cargos, o Ramos tem se mostrado insatisfeito com deputados que têm indicado em órgãos federais, mas se posicionam contra o governo nas votações, né? O Ricardo Barros, que eu conheço muito bem, que foi prefeito lá no interior do Paraná, que é do PR, é o lamentável relator daquela lei contra o abuso de autoridade. E na ocasião da relatoria, ele fez as declarações mais imbecis, que aliás são as declarações comuns na vida dele. Mas nesta ele se superou. Ele disse o seguinte, ele disse claramente assim para o ministro: o presidente não pode demitir deputado, mas o deputado pode demitir o presidente. Entendeu a lógica? Sabe como é que é o nome disso no banditismo comum? Chantagem. Na política é pior do que chantagem, porque é uma chantagem que lida com o dinheiro do povo. Quer dizer, um roubo que atinge o cidadão, o trabalhador. E no caso do Brasil hoje, o desempregado. Essa conversa é a demonstração mais cínica, mais fora do comum, mais incomum, que eu já vi na minha vida de 52 anos de jornalismo. Olha, eu cheguei até a ir ao banheiro depois disso aqui, viu? Pois é. Bom, é a realidade da política brasileira. Não é política velha, não é a chamada, é o que os alemães chamam de Realpolitik, política real. Pois bem, eu também hoje fiz um comentário na Rádio Eldorado a respeito da demissão do Marcos Cintra. Tenho visto que tem uma discussão bastante eclética e ecumênica em torno da demissão do Marcos Cintra, da Secretaria da Receita Federal, pelos jornalistas especializados e pelos especialistas. A primeira frase que me ocorreu, quando a Isabel me contou que ela tinha lido a notícia da demissão do Marcos Cintra, é o seguinte: já vai tarde. Já vai tarde. Por que ele já vai tarde? Olha, o problema não é demitir o Marcos Cintra, é ter nomeado o Marcos Cintra. Eu conheço o Marcos Cintra há, sei lá, 30 anos. O Marcos Cintra é um monomaníaco. Ele botou na cabeça que a melhor ideia do mundo é fazer um imposto único. Para ele simplificar os impostos, é jogar tudo numa cesta e fazer um imposto só. É claro que essa é uma ideia simplista e ele transformou isso na mania única da vida dele. É o samba de uma nota só da carreira do economista Marcos Cintra, que já foi deputado, já foi secretário municipal, mas agora foi guindado a secretário da Receita. Aí chega no Ministério da Economia do governo federal e ele encontrou uma oportunidade de botar a fantasia dele dentro de outra fantasia, que é a antiga contribuição dita provisória, mas na verdade permanente, sobre contribuição financeira, que virou esse mostrengo chamado de Imposto de Transação Financeira, ITF, né? Pois é, aí ele disse assim, beleza, agora eu estou aqui, hospedo muito bem aqui minha ideia fixa, e saiu insistindo de forma bastante previsível. Eu não posso imaginar que em 28 anos de deputado o Bolsonaro não conhecesse essa obsessão do Marcos Cintra. O Paulo Guedes, então, que é economista e que o nomeou, olha, no mínimo deve ter consultado alguma coisa do currículo dele, só encontrou imposto único. Só que tem uma malandragem aí. O Paulo Guedes não é um obcecado por imposto único, mas está namorando as facilidades da contribuição sobre movimentação financeira do CPMF,
que é o imposto mais fácil de cobrar, é um imposto regressivo, ou seja, atinge mais os mais pobres, ao contrário do que muita gente não raciocina direito, e eu não vou ter que desenhar aqui para explicar, pensa que como o rico paga mais, ele é o mais atingido, o rico paga mais em termos absolutos, em termos proporcionais, o pobre paga muito mais. É um imposto injusto, é o imposto canalha, porque ele evita a sonegação de uma forma arbitrária, né? Porque ele passa a invadir. Fala-se tanto em sigilo fiscal, pois é, a CPMF, e seja que nome tenha, quebra o sigilo fiscal. Agora, eu jamais teria aconselhado a nomeação de Marco Sintra secretário da Receita, porque eu sabia que o Marco Sintra jamais abandonaria sua ideia obsessiva e ainda ia encontrar um meio de torná-la viável, e que foi a CPMF. Só que ele exagerou. Ele exagerou e aí ele provocou uma reação muito grande no Congresso, no meio da sociedade e no próprio presidente Bolsonaro, que já está cansado até de contradizer coisa que ele falava e que ele fazia antes de se candidatar a presidente, mas dessa vez ele lembrou-se que contra a CPMF ele se pronunciou sempre de forma muito violenta. Aí ele aproveitou para dizer que estava no hospital, aproveitou para dizer que estava sendo traído pelo Marcos Sintra e mandou o Paulo Guedes demitir o Marcos Sintra. O Paulo Guedes, que não é besta, que sabe que o Marcos Sintra não tem nada a ver com o CPMF, a não ser como uma forma oportunista de voltar para o seu tema obsessivo, topou, porque aí é o seguinte: demite o Marcos Sintra e fica na dele. Só que hoje, os jornais, um dia depois da demissão do Marcos Sintra, já estão dando que o Paulo Guedes não desistiu da CPMF, não. Vamos ver se o Bolsonaro vai persistir, resistir e vai realmente continuar contra a CPMF. Antes de terminar, eu quero registrar uma coisa também que me agonia bastante. Eu sou uma pessoa muito sensível, sou poeta e tal, e eu não gosto. Sempre que atinge saúde das pessoas, eu acho que o roubo, quem rouba, aqueles vampiros, lembra? Que tem um cara que foi ministro, um senador de Pernambuco, Humberto Costa, que ganhou um apelido, digamos, fisiológico, né? Mas que eu não posso dizer aqui, por isso, merece o apelido, porque a pessoa que rouba próteses, rouba dinheiro de operações, de tratamentos de pobres, esse é um bandido inqualificável. Pois é, nem isso detém a sanha garantista da impunidade de Gilmar Mendes, que deu um habeas corpus aos empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita, de novo, que ele já deu antes, suspeito de fraude na saúde do Rio de Janeiro. Substituiu as prisões por medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros investigados. E aí eu comento o seguinte, né? Quero ver a polícia manter uma proibição dessa, né? E também tem que comparecer periodicamente em juízo. O Skin e o Estelita estavam presos em Bangu 8 há mais de um ano, por ordem do juiz Marcelo Bretas, foram detidos numa operação SOS que apura suposto envolvimento de fornecedores de material para hospitais em licitações fraudulentas do governo do Rio. Do Rio! A situação que está o Rio e esse Gilmar Mendes, não repara isso? Pelo amor de Deus. Bom, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.